Olá, turminha, sejam bem-vindos. Vamos encerrar aqui nossa semana de videoaula com a nossa aula de cidadania, moral e ética. Nós já tivemos a aula de produção de texto, né? E hoje a tia Diana vai trazer o assunto a natureza. Você pode dar um pause aqui no vídeo da tia Diana, né? Caso você ainda não esteja com o seu livrinho, então a qualquer momento você dá um pause. Pega o seu livro de ética, coloque na páginazinha 40 e acompanha junto com a tia Diana sobre esse assunto, a natureza. Eu resumi um pouquinho aqui, tá certo? Sobre esse assunto, trazendo outras imagens que não está no seu livrinho, mas vou falar um pouco parecido do que está lá no seu livro, para que você não ache que a tia Diana está fugindo do assunto. Então, nós vamos falar sobre natureza. E o que é a natureza, gente? A natureza é o ambiente em que o ser humano vive, ou seja, onde todos nós vivemos. É a essência de todos os seres. É a organização particular de cada ser vivo que nela existe. A natureza é tudo aquilo que compõe o mundo natural, sem a interferência do homem, tá certo? Então, isso tudo aqui é a definição de natureza. E aí, gente, a natureza, na página 40 de vocês, tem assim: os seres humanos dependem muito da natureza para a sobrevivência, mas com o desequilíbrio ecológico, com muitas outras coisas, muitos fatores que influenciam a degradação dessa natureza, então está prejudicando o meio ambiente. Então, nós mesmos, o próprio ser humano, está destruindo o próprio local onde vive, já que a natureza é o ambiente em que em que o ser humano vive e também todo ser vivo. Não é só o ser humano. São as espécies de animais, são as espécies de árvores, né? A água, tudo que nela existe nesse ambiente forma natureza. Então, a gente tem que preservar e tem que cuidar. Só que a gente não está fazendo isso, né? Nós precisamos cuidar da natureza? Precisamos proteger? Sim, precisamos, né? A importância de preservar a natureza é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram nele, como eu acabei de falar, né? Para celebrar o esforço em proteger os recursos naturais, a ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e os meios onde vivem. Então, como estudo, né, a ciência traz isso para que a gente possa nos basearmos em questões científicas para a gente aprender a cuidar do meio ambiente em que a gente vive. Proteger a natureza é uma luta de todos nós, tá, gente? De você como criança, do adulto, de todas as pessoas. Devemos reconhecer que tudo no planeta é interligado, que a nossa vida depende do meio ambiente. Então, assim, a natureza, ela está lá de forma natural. Não foi o homem que colocou, né? Está lá. As águas dos rios, as cachoeiras, as florestas, os animais, todas as espécies de animais que existem na natureza, é tudo natural, né? Então, assim, a gente precisa cuidar, porque nós precisamos dessa natureza para sobreviver. Só que, infelizmente, tem se observado que a destruição da natureza, através da contaminação e degradação dos ecossistemas, cresce em um ritmo acelerado, gente. Acredito eu que vocês já devem ter visto em jornal, na TV, né, sobre as queimadas das florestas, né, as pessoas derrubando, desmatando a floresta, matando os animais. Então, tudo isso são fatores que agridem aí a natureza, né? A humanidade está usando 20% a mais dos recursos naturais que o planeta é capaz de repor, gente.
Então, estamos usando muito, a natureza não repõe, vai ter uma hora que vai acabar, né? Bom, dessa forma, a situação do meio ambiente no globo nos desafia a preservar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, possibilitar um desenvolvimento social justo, permitindo que as sociedades humanas atinjam uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos. Então, assim, quando nós tiver consciência que a gente precisa mesmo do meio ambiente para sobreviver, quando faltar, começar a faltar, e a gente vai começar a ter consciência disso. Poxa, a gente deveria ter cuidado e não cuidou, por isso hoje a gente não tem. As principais formas de degradação da natureza, né, do meio ambiente, são o desmatamento, as queimadas e principalmente a poluição. Qual é a maior ameaça para a natureza, gente? Ainda continua sendo o desmatamento e a poluição. Tá? Isso aí é o topo mesmo. As pessoas vão desmatar a floresta para vender a madeira. E aí, se uma vez que derruba uma árvore e não planta outra, então aquela árvore acaba e não fica outra no lugar. Depois, a poluição das águas e o desmatamento das florestas são os dois maiores. Mas tem também a caça e a pesca, quando está na época proibida, né? As mudanças climáticas, que é o aquecimento global, e as grandes obras, gente. As grandes obras também são um fator que ameaça muito a natureza, né? Por exemplo, para construir rodovias, né? Para construir hidrelétricas, para construir os prédios, casas, tudo isso, o avanço, né, muito grande das pessoas nos centros urbanos faz com que também aconteça a necessidade de construir casas para morar. Só que as pessoas fazem, às vezes, em terrenos ou em florestas, ou em locais verdes, ou até mesmo aterrando rios para fazer isso, né? Ou lagos. Então, assim, isso aí vai prejudicando a natureza e o meio ambiente de forma muito, muito triste, né? Infelizmente, o ser humano é responsável por isso. Bom, encerrando aqui a nossa aula, e aí você vai ter uma atividadezinha para fazer, tá certo? Relacionada a isso, sobre esse assunto da natureza. E, bom, tenho certeza que está aqui no livrinho de vocês, né? Sobre isso, sobre essa atividade, que está na página 42 e 43. E também aqui sobre a explicação que a tia Diana deu. Então, não tem muito que vocês ter dúvidas, né, na hora de realizar a atividadezinha. Não deixem de fazer, tá, gente? Porque nós já voltamos do presencial e a tia Diana, quando tiver o dia dessa disciplina no presencial, a gente vai começar a corrigir os livrinhos de vocês, dar o visto, para saber realmente que você fez a tarefinha, tá bom? Então, preserve a natureza porque você faz parte dela. Então, meus amores, um bom fim de semana. Desejo tudo de bom para vocês e a gente se encontra novamente na segunda-feira. Super beijos e até lá.